Olá, pessoal! Parabéns para você que está aqui fazendo o curso de treinamento de questões. É muito importante, além do seu conhecimento teórico, você praticar as questões que podem cair no seu concurso. Pensando nisso, é que eu, juntamente com o professor Gabriel Damasceno, resolvemos fazer esse curso de resoluções de questões para a prova de Polícia Penal de Minas Gerais. Vamos trabalhar os principais pontos que caem na sua prova de direito. Lembrando que a prova de direito é aquela que abarca 50% das questões. Então, um bom treino vai ser muito importante para que você tenha um bom sucesso no seu concurso, já que são 60 questões e você vai estar treinando com afinco as 50 questões deste concurso. Também selecionamos no estudo de vocês a questão de provas feitas, né? Questões realizadas pela Selecom, que é a banca, que é a responsável por esse concurso público, que logo sairá, segundo aí informações em lives, pelo secretário de Segurança Pública e Justiça de Minas Gerais, senhor Rogério Greco. Nós vamos ter aí essa possibilidade do edital sair no final de julho. Então, vamos juntos treinar essas questões para que você possa garantir o maior número de acertos na sua prova. Vem com a gente, vamos te ajudar a conquistar esse sonho. Então, vamos lá? Hoje eu selecionei nessa aula 10 questões da banca Selecom, que vai ser a responsável pela prova objetiva. Juntando aqui questões do direito penal geral e também um pouquinho de direito penal especial quando a gente fala de crimes contra a administração pública. Vem comigo! Então, vamos lá! Nós temos aqui esse curso de resoluções de questões em direito Polícia Penal. Sou professora universitária, além disso, dou aula em concursos, em cursinhos para concursos públicos, sou pós-graduada em Ciências Penais, mestre em Direito Fundamental e Processo Coletivo e também sou graduanda em Sociologia e pós-graduanda, né, em Sociologia e graduanda em Filosofia. Vamos juntos, então? Olha essa questãozinha que caiu na prova da Selecom. A Selecom, ela tem como um modus operandi, vamos dizer assim, bem específico. Ela traz resolução de casinhos. Então, ela vai te contar um caso e, de acordo com esse caso, você vai ter que marcar a assertiva correta. E aí, do ano de 2020, nós temos para a Prefeitura de Boa Vista, nós tivemos aqui para a Guarda Municipal, Jeromel é delegado da Polícia Civil do Estado, JJ, e recebe da Polícia Repressiva 2 indivíduos acusados por crime considerado hediondo, os quais recolhe para as instalações carcerárias. Posteriormente, recebe requerimento de advogado constituído para relaxar a prisão dos acusados, nos termos da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos. Não é possível arbitrar para os crimes nela tipificados: A, caução; B, seguro; C, fiança; ou D, garantia. Vamos pensar um pouquinho? E aí, pessoal? Lembra, aqui a gente vai ter que prestar bastante atenção que está nos dizendo em relação à Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Na Lei dos Crimes Hediondos, o que não é possível em relação aos crimes lá descritos? A liberdade provisória com a concessão de fiança, né? Então, veja bem. E aqui nós vamos observar
quais são os crimes inafiançáveis e os imprescritíveis. O que é a fiança? A fiança é uma garantia, é uma quantia pecuniária que vai ser depositada ali pelo preço, né, provisório, para que ele possa responder o processo em liberdade. E aí ele vai depositar esse valor, né, na guia ali recolhida pelo Tribunal de Justiça, da qual do Estado, né, ou da União, se ele tiver cometido crime federal, e pagando essa guia, o juiz aceitando, né, essa liberdade provisória com fiança, ele vai poder responder o processo em liberdade. Já os crimes imprescritíveis são aqueles que, com o decorrer do tempo, o Estado não perde a condição de poder processar e julgar. O Estado não perde o ius puniente. Então, quais são os crimes inafiançáveis? Nós vamos lembrar da questão dos crimes hediondos, previsto na Lei 8.072 de 90, e também os 3 T's: terrorismo, tortura, tráfico ilícito de drogas e afins, né? Só que nós temos também a questão do crime de racismo e a questão também de ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, não esqueça para sua prova os 3 T's: terrorismo, tortura, tráfico ilícito de drogas e afins, os crimes hediondos, e também o racismo, né? Quando você impede o exercício de um direito baseado na cor, na origem, né, ali do indivíduo, por exemplo. E também a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Os crimes imprescritíveis, quais são eles, né, que o Estado não perde com o passar do tempo a possibilidade de processar e julgar? O crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, nós temos aí esses 2 crimes, né? O racismo, devido à nossa dívida histórica, cultural, com as pessoas afrodescendentes, né? Nós tivemos aí um passado bárbaro de 3 séculos, né, de escravidão, e a questão também de crimes, né, de golpe contra a democracia, né, contra a ordem constitucional, que hoje nós temos uma Constituição que é dita cidadã. Então, são esses crimes que são chamados de imprescritíveis. É muito interessante que você estude bem esses crimes, né, que você saiba essa diferenciação, porque costuma cair bem em prova. Vamos para o próximo. Também da Selecom, Prefeitura agora de Boa Vista, também Guarda Civil Municipal. Daniel é delegado de Polícia Civil e encabeça investigação sobre múltiplos assassinatos ocorridos na periferia do município HO. Como fruto dessas investigações, descobre que o autor de 3 crimes é VR, alcunha Caolho, pertencente a grupo de extermínio, que atua em alguns bairros do município. Nos termos da Lei 8.072 de 90, pode ser afirmado que A. Os homicídios praticados são caracterizados como crimes hediondos. B. Os homicídios praticados pela ausência de qualificação não são hediondos. C. Os homicídios praticados não são hediondos, pois praticados por um agente. E D. Homicídios praticados são hediondos por serem praticados em comunidades pobres. Vamos pensar um pouquinho? Então, pessoal, mais uma vez, a banca cobrou sobre a Lei 8.072 de 90. E veja bem, traz para a gente a questão de um indivíduo que pertence a grupo de extermínio. Essa informação ela é muito valiosa, porque é a partir dela que nós vamos saber que está no rol dos crimes hediondos a pessoa que pratica, né, crime de homicídio em atividades típicas de grupo de extermínio, ainda que seja praticado por um único agente, responde por crime de homicídio, ainda que simples, mas devido à prática ali de ter sido praticado no âmbito
do extermínio. Então, nós temos a assertiva, a letra A. Os homicídios praticados são caracterizados como crimes hediondos. E aí nós temos o homicídio, artigo 121, quando praticado em atividades típicas de grupo de extermínio, ainda que cometido só por um agente, e também o homicídio qualificado. Isso está previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072 de 90. Vamos para a próxima questão. Selecon Herodes, portando uma faca, desfere golpe em Kublai Khan, que cai em terra. Apesar disso, Herodes não continua o seu ataque, retirando-se imediatamente do local. Nesse caso, nos termos do Código Penal, tem-se a denominada desistência voluntária, fuga legítima, sistemática impossível ou hostilidade recolhida. Aqui, essa questão ela ficou um pouco falha, porque não ficou demonstrada qual era o ânimos, qual era o dolo do agente. Vamos interpretar que o ânimos do agente seria ali de necande, né? No sentido ali de querer matar o coitado do Kublai Khan. E aí, gente, o que nós temos de acordo com o Código Penal? Vamos pensar um pouco? Perceba, ele porta uma faca, ele desfere o golpe e a vítima cai em terra. E ele não continua o seu ataque. Aqui é muito importante para a gente, ele não continua o ataque, retirando-se imediatamente do local. O que nós temos nessa situação? Nós vamos ter que esse indivíduo, ele vai ter, né, feito a chamada desistência voluntária. Quando o indivíduo inicia a execução, os atos executórios do crime, mas ele desiste, ele só responderá pelos atos já praticados, né? Então, nós temos aqui a questão da desistência voluntária. O agente voluntariamente, né, por vontade própria, desiste de prosseguir na ação, ou impede que o resultado se produza, ele só vai responder pelos atos já praticados. Se ele desiste de prosseguir na execução, nós temos a desistência voluntária. Se ele, por exemplo, realiza todos os atos executórios, mas impede o resultado, né? Por exemplo, ministra ali um veneno para a pessoa e após a pessoa beber esse veneno, ele aplica ali o antídoto, né? Querendo que essa mulher, né, que essa pessoa, vamos colocar assim, viesse a óbito. Nesse caso, ele pratica o chamado arrependimento eficaz, porque ele já praticou todos os atos de execução, mas ele impede a consumação por meio da aplicação do antídoto. Então, nós temos duas modalidades no artigo 15. Ou ele desiste de prosseguir na execução, e aí nós temos a desistência voluntária, ou ele impede o resultado. E aí nós temos o chamado arrependimento eficaz. Ele vai responder pelos atos já praticados. Então, por exemplo, se ele tinha o ânimos necandi, o ânimos de matar a vítima, né, com o desferimento da faca, e essa vítima, por exemplo, só tem lesão corporal, ele vai responder pela lesão corporal correspondente. Vamos para mais uma, também de 2020, também Guarda Civil Municipal. Beckett, uns nomes bem engraçados, né? Saca um revólver e desfere 6 tiros em bebezão para resolver um desentendimento ocorrido em determinado bar. Nenhum dos tiros atinge a vítima. Nesse caso, deve ser classificada a tentativa como cruenta, vermelha, branca, inadmissível? Vamos pensar um pouco. Veja bem, aqui nos conta que ele vai iniciar a execução, não é isso? Porque ele desfere 6 tiros, porém, por ele ser muito ruim de mira, né? Nenhum dos tiros atinge a vítima. E aí nos pergunta, como é classificada essa tentativa? Essa tentativa, ela vai ser classificada como branca. Por quê? Nós temos as espécies de conatos. Tentativa é quando
nós vamos observar, né, que iniciada a execução, o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na tentativa branca ou incruenta, nós temos esse nome também, ocorre quando o agente não atinge o objeto que pretendia lesar, né? Então, José atira em Maria com dolo de matar, mas erra o alvo, por exemplo. Já na tentativa vermelha ou cruenta, vamos lembrar de sangue, né? Ocorre quando ele atinge o objeto, mas não obtém o resultado naturalístico pretendido, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. José atira em Maria com dolo de matar e acerta o alvo. Todavia, Maria sofre apenas lesões leves no braço, não vindo a falecer. A tentativa perfeita é quando a gente esgota completamente os meios que dispunha para lesar o objeto material. Então, José atira em Maria com dolo de matar, descarregando ali todos os projéteis que ele tinha na arma, né? Acreditando ter provocado a morte. Vai embora feliz, né, e saltitante. Todavia, Maria vai ser socorrida e ela não morre. Já a tentativa imperfeita ocorre quando a agente, antes de esgotar toda a sua potencialidade lesiva, ele é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade e aí ele é forçado a interromper a execução. José possui um revólver de 6 projéteis. Dispara 3 contra Maria, mas antes de disparar o quarto, é surpreendido por uma ação policial, né? A chegada aí de policiais militares que, de forma que ele vai ter, né, é fugir, né, sem completar ali a sua empreitada criminosa. E Maria não morre. Vamos para a próxima questão. Banca Selecom, também para a Guarda Civil Municipal. Érica conduz investigação no concernente a crime que é capitulado em mais de uma lei formal. Com dificuldades de definir a lei aplicável, estabelece que, no caso investigado, deveria ser aplicado o princípio da constitucionalidade, individualidade, especialidade, temporalidade. Então, vamos pensar um pouquinho. Pessoal, estamos diante do chamado conflito aparente de normas. Quando eu tenho duas normas que podem ser aplicadas ao caso, nós vamos escolher aquela que é mais especial, aquela que vai se adequar mais perfeitamente à situação em voga, à situação em tela. E aí nós vamos ter o chamado princípio da especialidade. Lei geral será aplicada tão somente quando uma norma de caráter mais específico sobre determinada matéria não se verificar no ordenamento jurídico. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não o dispuser de modo diverso. Então, imagina, olha a diferença do crime de furto para o crime de roubo. O crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando tem uma subtração mediante violência ou grave ameaça, nós vamos observar que vai existir um tipo penal próprio, né? Que vai dizer que quando é cometido mediante violência ou grave ameaça, nós vamos ter o crime de roubo e não o crime de furto. Nós temos aí o princípio da especialidade. Vamos para a próxima questão. Também guarda municipal. Pégaso é condenado pela prática de crime previsto em lei a 15 anos de reclusão, tendo a decisão transitada em julgado. Isso aqui é bem trabalhado nas provas, né? Após 2 anos de cumprimento da pena, surge lei nova. Olha a importância, né? E é bom a gente ir grifando quando a gente for fazendo a prova, para a gente pegar as palavras-chave, que deixa de considerar como crime os fatos que levaram à condenação de Pégaso. Neste caso, segundo os comandos normativos do Código Penal, a lei A não retroagirá, voltar, né, pelo efeito permanente da decisão judicial, retroagirá para beneficiar o réu, retroagirá se houver, né, tá faltando aqui um Rzinho da questão, se houver
concordância do Ministério Público, não retroagirá por ser regra de exceção. E aí, gente, vamos pensar um pouco? Veja bem, estamos diante, né, do conceito da lei penal no tempo. Se a lei nova ela vem para beneficiar o réu, ela retroage. Só não vai retroagir a norma penal incriminadora que vier, né, a prejudicar o réu. Nesse caso, se inclusive deixa de considerar como crime os fatos, nós temos o chamado abolício criminis. Então, nós vamos observar nessa situação que retroagirá, vai voltar para beneficiar o réu. É a lei penal no tempo. O artigo 2º do Código Penal traz para a gente, né, a resolução desta questão. Veja bem, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Isso é chamado de abolício criminis, cessando, acabando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E olha o parágrafo único, para não deixar dúvida nenhuma. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Que é isso, gente? Ainda que já tenha havido uma decisão penal definitiva, que não caiba mais recurso, que se torne aí irrecorrível. Então, é bem capaz de cair na provinha, né, uma questão dessa, porque envolve também um pouquinho de direito constitucional. Bora para outra questão, agora de 2019, para a Prefeitura de Niterói, Guarda Civil Municipal. Perpétuo, agente fiscal do município XXT desvia em proveito próprio, olha aqui, olha, já temos uma dica, ele está desviando para proveito próprio, valores decorrentes do pagamento de IPTU. Veja bem, ele trabalha como agente fiscal, então ele tem acesso a esses valores. Sob sua responsabilidade, aqui entregou para a gente de bandeja. Nesse caso, de acordo com as regras pertinentes aos crimes praticados contra a administração pública, previsto no Código Penal, ocorre em tese qual crime? Corrupção, peculato, exação, falsidade ou prevaricação? Vamos pensar um pouco? Olha, pessoal, nós temos aqui o crime de peculato, porque nós temos uma apropriação por funcionário público de dinheiro ou valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que ele tenha posse. Veja aí, estava sobre a sua responsabilidade, em razão do cargo, por ele ser agente fiscal do município, né? E aí, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, que foi, né, o chamado peculato desvio, que foi o que aconteceu nessa questão. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Lembrando aqui, né, que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído, então ele age em concurso, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Veja bem, se houvesse um particular também ajudando aqui o perpétuo, ele também responderia pelo crime de peculato, porque nós teríamos a comunicabilidade. Em regra, as circunstâncias pessoais do agente não se comunicam. Porém, ela vai se comunicar porque ela é elementar do crime. Só existe o crime de peculato se for praticado por funcionário público. Então, aquele que ajuda o funcionário público a praticar crimes contra a administração pública também responde por eles, tá bom? Então, só aqui incrementando um pouquinho a questão para vocês. Depois nós temos Prefeitura de Niterói, Selecom, Guarda Municipal, Paul Polônio, é motorista profissional e apreciador de corridas em alta velocidade, né? Então ele brinca aí de Velozes e Furiosos. Conduzindo seu próprio automóvel, tem o hábito de reunir-se com amigos para realizar corridas ilícitas em vias públicas conhecidas como racha. Olha aqui, gente, esse racha, né? Não tá aqui à toa para a gente na questão, não. Em
um desses eventos, uma das pessoas presentes venha a ser atingida pelo veículo conduzido por Paul, vindo a falecer. Veja, então a gente tem aqui um atropelamento em que a vítima ela falece. Nesse caso, aplicando-se a parte geral do Código Penal e a adequada interpretação jurisprudencial, o crime ocorrido deve ser caracterizado como doloso. Então, ele já fala para a gente que é dolo. Mas qual modalidade de dolo? Direto, aberto, presente, negligente ou eventual? Vamos pensar um pouquinho? Pessoal, não podemos esquecer que o dolo é quando o indivíduo ele quis o resultado, então é o chamado dolo direto, ou então ele assume o risco da produção do resultado. Nesse caso aqui, ele não quis, né, atingir a vítima que veio a óbito, mas ele assumiu o risco na produção desse resultado. Por quê? Ele vem dirigindo em alta velocidade e ainda está praticando corridas ilícitas em vias públicas conhecidas como racha. Então, nesse caso, ele ligou o foda-se, ele assumiu o risco na produção do resultado. Assim, nós temos o chamado dolo eventual, né? Então, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, e aí seria direto, não é esse caso, ou ele assumiu o risco de produzi-lo. Então, ele praticou, nesse caso, devido a ele estar em racha, veio atropelar a vítima e a vítima faleceu, ele assumiu o risco na produção do resultado. Vamos para a próxima. Guarda Civil de Niterói. Potêncio pratica o furto de diversos bens valiosos que retirou da residência de Ana. Após 2 anos do evento ilícito, no curso das investigações, então veja bem que aqui é importante, ainda está na fase das investigações, a vítima recebe os seus bens de volta. Olha, o ladrão, né, aí é arrependido, ainda com um bilhetinho de desculpas. De acordo com a parte geral do Código Penal, o enunciado caracteriza perdão incondicional, desistência voluntária, apropriação temporária, arrependimento posterior ou atividade de uso. Vamos pensar? Veja, pessoal, nós estamos diante do chamado arrependimento posterior, que é quando, né, ocorre um crime sem violência, e é o que ocorreu aqui, né, esse enunciado para gente, né? Ele simplesmente furtou, e a gente sabe que o furto não tem violência, é a subtração sem violência ou grave ameaça. E aí, o que que ele faz? Ele repara o dano ou restitui a coisa. Então, ele devolve 2 anos depois, ainda com um bilhetinho pedindo desculpas, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, não teve ainda o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nesse caso, porque ainda estava no curso das investigações. Então, isso é muito importante. Por um ato voluntário do agente, né? Ele pediu até aqui, ó, um bilhetinho com pedidos de desculpas expressas. Então, nós temos aqui, ó, pedido de desculpas. A pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços. Ele responde, mas com uma minorante, com uma redução de pena. Arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do nosso Código Penal, que é diferente de arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele esgota a execução, mas ele evita a produção do resultado naturalístico pretendido, né? A questão ali do indivíduo que ministra o veneno para a vítima e logo após aplica-lhe ali o antídoto. Nesse caso, ele responde só pelos atos que ele provocou. No arrependimento posterior, o crime se consuma, né? Porém, posteriormente, ele vem querer a reparação do dano de forma voluntária num crime que não ocorreu mediante violência ou grave ameaça, e ele faz isso, né? Até o recebimento da queixa ou da denúncia, ele vai ter a sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Lembrando que ele tem que fazer isso de forma voluntária. Mais uma questãozinha para a gente. O cidadão XT participa de ato de introdução de substância narcótica em estabelecimento prisional. A substância veio a ser interceptada por autoridades policiais que desconfiaram da atitude de XT.
Neste caso, de acordo com a parte geral do Código Penal, ocorreu o quê, gente? O que é iniciada a execução? O crime só não se consuma por forças alheias à vontade do agente. Realização? Não. Punibilidade? Não. Tentativa, né? Porque aqui a droga, ela foi interceptada pela autoridade policial. Tá bem claro aqui pra gente no nosso exemplo, né? Então, nós vamos ter a questão, né, da tentativa. Não vai ser consumação, porque o crime não reuniu todos os elementos da sua definição legal. Houve ali a interrupção da ação pela polícia, né? Então, só para a gente lembrar, artigo 14, disse o crime consumado quando reúne nele todos os elementos da sua definição legal. E aqui nós temos, né, a tentativa, tentado quando iniciada a execução não se consuma por forças alheias do agente, que é o caso que aconteceu. E no caso da tentativa, vai se punir o crime correspondente com a pena do crime consumado, porém, nós vamos ter uma diminuição de pena, então a gente tem uma minorante, que é de 1 a 2/3. Uma boa questãozinha, né? Para cair na nossa prova. Gente, não se esqueça, o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Isso quer dizer, estudem, gente, leiam a lei, grifem a lei, façam questões, porque é um concurso bastante importante, de um vencimento legal, né, com bastante vagas. Então, fique preparado, não desanime, que você logo, logo vai ocupar a sua vaga dos sonhos. Fico por aqui, até a nossa próxima aula. Um beijo grande!